Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naquele que não ama a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Seja muito bem-vindo, um grande abraço para você que se liga aqui na TV Novo Tempo, nos dá o carinho da sua audiência, da sua companhia no programa Está Escrito. Meu muito obrigado. Nós estamos também transmitindo aqui pelo Facebook do programa Está Escrito. Se você quiser compartilhar, entra lá, copia o link, divulga aí nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, para que a gente também consiga chegar de outras maneiras, levando essa mensagem de esperança a tantas pessoas. Eu queria aproveitar aqui logo no começo para agradecer todos os anjos da esperança que possibilitam que a pregação do Evangelho aqui na Novo Tempo seja uma realidade, alcançando mais e mais lugares. Nós estamos no mês de celebração dos 16 anos de ministério, desse importante ministério. E o nosso muito obrigado a você, anjo da esperança. Mas não se esqueça que nesse mês estamos numa corrente aqui grande, convidando amigos também para se juntarem a esse nobre e importante ministério da doação, para que a TV Novo Tempo, nosso programa Está Escrito, alcance mais lugares. Então convide um amigo e entre em contato aqui com o telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. E assim então passe o nome do seu amigo, o contato dele e também a forma como ele vai fazer a sua doação. Esse mês é muito importante para nós aqui. Eu queria também falar, já que estamos começando aqui o nosso programa e também mencionando Anjos da Esperança, eu não podia deixar de mencionar aqui o nosso guia de estudos à procura da verdade, que nós queremos enviar para você na sua casa, para que você então tenha condição de entender mais sobre a palavra de Deus. Fica aqui então ligado, manda uma mensagem para a gente no telefone aqui no WhatsApp 12 982 44 4449, que nós vamos enviar para você sem custo algum esse guia de estudos à procura da verdade. Tá gostando de tudo que está vendo aqui? Tem tanta coisa boa que eu quero compartilhar com você, mas eu não queria que você se desligasse. Fica ligadinho com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já para eu te contar aqui muita novidade. Então é isso aí. Fica ligado com a gente, não saia não. O programa Está Escrito volta daqui a pouco.
No dia 3 de novembro de 1991, estreou em cadeia nacional o programa Está Escrito. O programa tinha como objetivo apresentar temas atuais e conduzir o telespectador ao que está escrito na Bíblia. Inicialmente, o projeto contou com o apoio da Federação dos Empresários Adventistas e do Ministério A Voz da Profecia, os quais se uniram para a realização desse projeto de fé. A Voz da Profecia, ela tinha um programa de televisão chamado Encontro com a Vida de 5 minutos. E eles achavam que a gente precisava de um programa um pouco mais robusto. Essa era a visão que eles tinham naquela ocasião. E nós estávamos passando pelo período da Guerra do Golfo, então da Guerra do Iraque. E veio ao Brasil no Encontro da Fé, a convite dos empresários, o pastor Jorge Vanderman. E o pastor Jorge Vanderman, quem viu os programas, ele é um pastor, um ator, ele é uma personalidade. E ele veio, apresentou com aquelas imagens da Guerra do Golfo, aqueles negócios extraordinários para um grupo de empresários, e aí os empresários pegaram fogo. E aí eles falaram, nós precisamos fazer o programa. E aí a primeira coisa que veio na cabeça deles foi assim, quem vai coordenar essa versão de tradução, dublagem e vai coordenar esse programa em rede nacional? Então, a gente tinha o Encontro com a Vida em algumas capitais, 5 minutos. Eles queriam geral. E aí foi fechado um contrato com a TV Bandeirantes, em cobertura nacional. E quem foi responsabilizado para cuidar desse programa inicialmente foi a Voz da Profecia, que era a instituição de comunicação daquela época, que equivale a Novo Tempo. A partir do momento que o pontapé inicial foi dado, era necessário uma mobilização estratégica para que o programa chegasse a cada lar brasileiro. Mas, como todo produto televisivo, coordenar a produção do Está Escrito teve seus desafios. O pastor Erlo Brown tinha sido nomeado diretor do programa naquela época e recorda alguns pontos importantes. O que fazia? A gente ia para Hollywood, fazia apenas a versão brasileira. Então, nós tínhamos os produtores lá, tudo. Eles faziam tudo. E quando falava da versão em português, aí que entrava. Mas toda a produção era feita pelo Está Escrito americano. A gravação mesmo era toda feita por profissionais americanos. A direção era feita pelo produtor chamado David Jones. O professor Williams, ele só entrava na hora quando tinha alguma coisa em português. Então, quando entrou o pastor Bullion, aí o pastor Williams teve um papel preponderante para organizar materiais. A gente não tinha palestra escrita do pastor Bullion e ele também não queria escrever. A gente gravava os sermões dele, transliterava e mandava ele cortar. Olha, para caber aqui no espaço, esse sermão desse tamanho tem que ser assim, tantas laudas. Então, assim que a gente trabalhou, e eu fiquei nesse assunto aí até 97. A primeira versão era apresentada pelo pastor norte-americano George Vanderman e tinha tradução e dublagem brasileira. Foi a partir de 94 que o Está Escrito ganhou um orador de fala portuguesa, o pastor Alejandro Bullion, e a produção americana passou a ser apresentada pelo pastor Mark Finley. Desde o início, todas as gravações do Está Escrito também foram acompanhadas de perto pelo pastor Williams Costa Jr., responsável pela produção do programa. A ideia nunca foi fazer um show religioso, mas usar a televisão para levar uma mensagem de esperança e salvação para as pessoas. O formato do Está Escrito era bem simples. Ele tinha uma introdução de até 1 minuto. Aí vinha a abertura e logo depois uma mensagem baseada na Bíblia de uns 20 minutos. Depois disso, geralmente tinha uma música que combinava com o assunto da mensagem. Aí eram oferecidos gratuitamente o curso bíblico e livros. O orador voltava no final dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vinham os créditos. Uma vez o David Jones, o produtor americano do programa, comentou comigo, o formato é bem simples, mas a minha oração é que o Espírito Santo use o orador para que a mensagem chegue ao coração das pessoas e elas tomem a decisão de aceitar Jesus como Salvador e Senhor.
Em julho de 2003, o programa era apresentado pelo pastor Fernando Iglesias e também ganhou uma nova formatação. O Está Escrito passa a ser gravado e produzido no Brasil pela rede ADSAT. Toda essa mudança fortaleceu o trabalho desenvolvido pelo programa e deu asas para as novas ideias que alcançaram diferentes públicos. Pastor, como que foi a ideia de criar vários produtos com o nome Está Escrito? Várias coisas como Ministério de Louvor e tudo mais. Como surgiu essa ideia? O Está Escrito tinha uma outra dimensão, né, dentro do cenário da Igreja Adventista Nacional. E como era um programa de pregação, ele não tinha tanta adesão dos jovens. Tinha um excelente público, mas não tanta adesão de jovens. Então, o Ministério de Louvor, ele surgiu também porque eu não tinha, por exemplo, um grupo musical para me acompanhar. O Quarteto Arauço Rei acompanhava o orador da Voz da Profecia e eu não tinha um grupo para me acompanhar. Mas nós criamos o Ministério de Louvor para captar esse público jovem, né? Fazer evangelismo para jovem. Junto com isso, a gente atraiu não só o público jovem, mas toda a igreja, né? Para essa questão do louvor, que a igreja também não tinha. Naquela época não tinha grupos de louvor, não se usava banda e igreja, não tinha nada disso. Então a ideia era exatamente fazer um CD, depois um DVD, para a gente começar a fazer evangelismo com jovens. Duas equipes aqui é mais animada. Eu comecei a trabalhar no programa Está Escrito como produtor e depois acabei virando diretor também e tal. Novo, eu tinha 23 anos. E foi na era do pastor Fernando Iglesias. E eu não tenho certeza, mas eu acho que foi no primeiro ano que ele entrou, eu entrei um pouquinho depois. E o primeiro trabalho que a gente fez junto foi ir para o Canadá para gravar. A gente fazia ainda naquele cenário antigo, né, do Está Escrito, que era internacional, que o pastor Mark Filhinho usava, o pastor Bullion usou e tal, e a gente gravava no Canadá. Então a gente foi para o Canadá, gravou, não lembro aqui, mas 20 e tantos programas, tal, que dava bastante tempo, mas foi a única vez que a gente gravou lá. Quando a gente voltou para o Brasil, a gente começou a mudar um pouquinho o formato, porque o pastor Fernando Iglesias é muito criativo, né, muito... a cabeça dele não tem limites e tal, e eu também gosto dessas mudanças, esses desafios e tal. Enfim, então, depois dessa vez que a gente foi para o Canadá, cada série nova do Está Escrito, a gente bolava um formato novo. E eu acho que a cereja do bolo, assim, da minha época com o pastor Fernando, foi a série Princípios, que daí a gente realmente fez um cenário bem legal, assim, que lembrava um pouco o cenário lá do Canadá e tal, do tradicional, mas ele era mais moderno, foi tudo feito aqui no Brasil e tal. E essa série, né, sobre as doutrinas foi muito legal. Teve uma revista que eu acho que é usada até hoje na Novo Tempo e tal. Eu lembro que foram 27 músicas sobre as doutrinas e todo mundo cantou, todo mundo participou e tal. Então foram várias... A gente fazia clipes, né? Era o clipe do Quarteto Está Escrito, o clipe dele tinha... Então assim, era bastante coisa e o Está Escrito virou um ministério enorme com vários tentáculos, digamos assim. Ao longo desses anos, o programa Está Escrito foi apresentado em diversos formatos e cenários, assim como também diferentes oradores. Neste mês de maio, o programa inicia com um cenário e propostas diferentes, que amplia a possibilidade para mais conteúdo, como explica o diretor do programa, Nacho Hernandes. Agora com 1 hora obviamente vai ter novo cenário, também vai ter 1 hora completa e nessa hora vai ter mais oportunidade de você ouvir mais da palavra de Deus. Vai ter também reportagem e vai ter música interessante também. Vamos ter um momento de louvor dentro do programa. Através da tela da sua televisão, você pôde acompanhar vários rostos conhecidos que fizeram parte desse ministério, como George Vandeman, Mark Finley, Bill Santos, Alejandro Bullion, Neumoel China, Fernando Iglesias, Ivan Saraiva, Joel Flores e atualmente o pastor Robson Menezes. E desde o mês de março você tem acompanhado pela tela da TV Novo Tempo um novo orador, que é o pastor Robson Menezes, que tem conduzido o programa Está Escrito desde então e assumiu essa responsabilidade de estar junto com a gente no programa. E eu vou conversar com ele aqui, né, que vai estar com um novo formato de programa, né, pastor? Para você, como que é ter essa responsabilidade de assumido o Está Escrito e continuar esse legado?
Olha, a gente que assiste o Está Escrito já faz parte desse ministério. Mas quando a gente está aqui, você na parte de produção, o Nátio na parte da direção e eu agora na parte da apresentação, a gente parece que abraça esse ministério que envolve milhares de pessoas. É um ministério que tem história. Então, estar aqui à frente hoje é uma responsabilidade e um grande privilégio para mim poder compartilhar a palavra de Deus com você e com todos aqueles que acompanham aqui na Novo Tempo. Olha só que história esse programa tem. Já passamos de 30 anos com diversos apresentadores, trazendo sempre aqui a pregação da palavra de Deus. E a nossa gratidão aqui à administração da Novo Tempo, aqui o sistema da Novo Tempo, pastor Antônio Tostes, também ao diretor da TV Novo Tempo, pastor Adriano Luz, por nos dar aqui a oportunidade de apresentar. Ô, Nátio, dá para abrir aí? Abre aí para a gente, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que lindo, olha só que cenário maravilhoso. Nós estamos de casa nova, estamos também com um formato novo, para de mesma forma continuar levando a palavra de Deus para você e para as pessoas que têm procurado encontrar na palavra, na revelação, a força para continuar lutando e vivendo. A nossa gratidão por isso. E olha, nós já começamos de uma forma diferente essa nossa temporada. No Instagram aqui do programa Está Escrito NT, ou @EstaEscritoNT, nós lançamos o desafio para você nos ajudar a escolher qual seria a série, qual seria a temporada que nós teríamos aqui. E a temporada vencedora foi Está Escrito na Profecia. Você quer saber um pouquinho mais sobre o juízo final, sobre a batalha final, sobre assuntos que a profecia nos ensina? Então fica ligado com a gente, porque a partir de agora nós vamos aqui entrar na palavra de Deus. Mas antes, eu quero chamar mais um intervalo. Fica com a gente, nós voltamos daqui a pouquinho com a palavra de Deus na mão. Estamos de volta agora em definitivo aqui no programa Está Escrito para continuar o nosso tema Está Escrito na Profecia, entendendo hoje o que é a profecia. Alguns episódios estranhos se repetem com alguma frequência com alguns astros da música secular. O primeiro exemplo que eu vou mencionar aconteceu com o baixista da banda de rock Michael Welch. Ele publicou uma declaração polêmica em sua conta no Twitter. Sonhei que morri em Chicago na próxima semana por causa de um ataque do coração. Eu preciso escrever hoje o meu testamento. 2 semanas após ter escrito isso, ele foi encontrado morto em um quarto de hotel na Califórnia. Um outro caso interessante aconteceu com a cantora Marília Mendonça, que perdeu a vida em um acidente de avião em uma cachoeira na região de Caratinga, em Minas Gerais. Após a sua morte, um tweet publicado por ela em maio de 2020 veio à tona nas redes sociais que dizia o seguinte: gente, mas eu sonhei com água, com queda d'água, com cachoeira, rio a noite todinha. Alguns, ao se depararem com esta mensagem, entenderam que foi uma premonição que ela recebeu de forma, ou melhor, explicando para ela a forma como ela iria morrer. Outro episódio, talvez o mais impressionante ainda, aconteceu com o grupo Mamonas Assassinas, você deve se lembrar, que sofreu um acidente fatal que tirou a vida de todas as pessoas que estavam dentro do avião. 12 horas antes do acidente, o tecladista Júlio Hazek revelou em um vídeo a sua premonição. Essa noite, eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, eu não sei. Essas histórias podem nos fazer pensar que, de alguma forma, o ser humano pode descobrir algo sobre o futuro. Será que existe alguma forma de sabedoria que existe fora da nossa realidade, que conhece o futuro e, de alguma maneira, usa elementos como sonhos, visões ou outras coisas para revelar às pessoas o desconhecido, como, por exemplo, o nosso destino? Não é de hoje que algumas pessoas, se valendo da crença na astrologia, admitem que os astros exercem uma influência direta sobre nós, seres humanos. Apesar de ser uma crença antiga,
ela nunca esteve mais na moda do que está hoje em nossos dias. Queria que você olhasse aqui comigo na tela. De acordo com uma pesquisa feita mais ou menos com 2.800 participantes, cerca de 75% dos brasileiros afirmam acreditar em algum tipo de astrologia ou até mesmo em alguma forma de misticismo. Esta crença se infiltrou com bastante força nas novas gerações. Observe aqui, 40% dos mileniais e cerca de 47% da geração Z acreditam plenamente em astrologia e também tomam decisões baseando a influência que eles entendem ter nos astros aqui na nossa vida. Olha só que interessante, ainda segundo esse relatório, as mulheres são aquelas que mais acreditam nesse tipo de coisa. 44% delas afirmam crer no misticismo, mas também os homens não ficam muito atrás, não. 35% deles acreditam também e têm um interesse que cada vez cresce mais, pois eles até mesmo estão participando de alguns fóruns de discussão sobre assuntos astrológicos. O desejo por conhecer o desconhecido, por saber mais sobre o futuro, tem aumentado consideravelmente. Mas por que essa curiosidade se transformou numa grande obsessão para a humanidade? Porque o futuro parece ser um item presente na vida de tantas pessoas. Você também tem essa curiosidade por conhecer o futuro? O futuro governa o seu presente e também dá sentido ao seu passado? Esse tema está presente em todas as Escrituras. Você pode ir do Gênesis até o Apocalipse e vai perceber que esse assunto aparece em todos os lugares. É possível que você ainda tenha algumas dúvidas, mas o que é a profecia? Qualquer pessoa pode se arriscar, quem sabe, no cargo de um profeta. A intuição humana também pode, através de uma metodologia adequada, conseguir ver o que ninguém consegue perceber e que está distante de nós na linha do tempo. Eu queria te convidar agora para você me acompanhar no texto bíblico de Provérbios 29, o verso 18. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, mas também vamos ter aqui a projeção na tela para você acompanhar nesse instante o que é que a palavra de Deus fala sobre este assunto. Então, me acompanhe agora lá em Provérbios 29, o verso 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Observe que o nosso estudo vai ser agora direcionado pelo que nós acabamos de ler. Quando não há profecia, diz aqui o provérbio, o povo se corrompe. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Numa primeira análise desse verso, é fácil perceber que a falta do conhecimento profético ou até mesmo da presença da profecia na vida das pessoas é tão nocivo que é capaz de levar o povo à destruição. Esta palavra significa deixar alguém prestes a cometer uma penalidade ou até mesmo alguém que está sem algum tipo de freio, que não tem restrição em nenhum dos seus atos. A pior consequência que poderia acontecer com as pessoas é viver sem o conhecimento da profecia, o conhecimento de para onde as coisas estão indo. O evangelista Mark Finley disse: uma pessoa pode viver dias sem comida, horas sem água, minutos sem ar, mas nenhum segundo sem esperança. Comentando sobre este assunto também da esperança, o evangelista Billy Graham disse o seguinte: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para a nossa vida. O problema da humanidade, que se mantém incrédula ou mesmo indiferente à palavra de Deus, é que ela passa a viver sem esperança, sem sentido ou até mesmo sem propósito. Vive apenas por viver. Eu queria que você entendesse agora que a história humana, sem a profecia, ela é vazia de sentido, ela é vazia de significado. Se não existe nada além do que nós podemos descrever naturalmente, o nosso futuro
se resume então à morte e ao vazio de dentro dessa perspectiva. E a melhor coisa que poderia existir para alguém seria seguir o conselho: comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Mas eu preciso te lembrar que a Bíblia apresenta os planos de Deus para a sua vida. Perceba que Ele pode fazer muito mais do que você pode pensar ou entender nesse exato momento. É parte dos desígnios divinos para a sua vida você entender o que está escrito aqui. A palavra profecia que aparece no texto que nós lemos, lá em Provérbios, significa oráculo, visão, comunicação divina ou direção divina. Ela aparece 35 vezes aqui no Antigo Testamento para revelar os planos de Deus para a humanidade. A grande notícia que a Bíblia traz é que Deus é um ser todo-poderoso que escolheu se revelar ao ser humano para que tudo aquilo que ele precisa saber sobre a sua pessoa e sobre os seus planos seja então conhecido. Ele não é um ser impessoal que se mantém distante do homem. Pelo contrário, ele te colocou aqui, na frente da tela da Novo Tempo, para assistir o programa Está Escrito, para que você finalmente conseguisse entender que nesse instante ele está transmitindo um recado que é o mais importante que você poderia receber. Você está aí com seus ouvidos abertos para compreender os planos de Deus para você? Como é que está aí o seu coração? Ele é um terreno fértil para a palavra de Deus brotar como se fosse uma semente? Eu tenho certeza que alguma coisa está acontecendo agora mesmo aí dentro do seu coração. Você está conseguindo perceber? Antes de avançar um pouquinho no tema, eu preciso voltar com você ao livro de Provérbios. Mais especificamente aqui ao verso que nós lemos, onde diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Este verso é bem estranho para o contexto geral aqui do livro de Provérbios. Ele parece estar deslocado de lugar e de contexto da literatura de sabedoria, como é o caso aqui do livro de Provérbios. Provérbios tem um pouco a dizer sobre a profecia, muito pouco também sobre o culto a Deus, porque este não é o tema central, o objetivo principal do livro. Ele não trabalha com a realidade coletiva de adoração, mas ele trabalha na esfera privada, individual, de educação dos seus leitores. O foco do ensino da sabedoria do livro parece se dirigir para o aqui e o agora, e não para o ali ou até mesmo o além. Ele parece trabalhar com o tema da ordem social, com a orientação de como se trazer bem-estar individual e também coletivo. Muitos se aproximam da fé com um foco muito parecido a esse que eu estou descrevendo, buscando o espiritual dentro de uma realidade basicamente humanística, onde a minha vontade importa mais até mesmo que a do próprio Deus. A religião de Provérbios, quando é tirada do seu contexto, ou seja, fora do foco correto, pode até mesmo parecer apresentar uma visão centrada no homem e não em Deus. Entendendo que nós somos o centro e a prioridade das coisas. Mas o que o verso faz aqui, a sua correção de rota, é simplesmente mostrar que de nada adianta ter uma vida sábia, que eu tenho experimentado através de uma melhoria individual, se faltar a visão do futuro. Se faltar o elemento central da profecia, se faltar a busca pelas coisas transcendentes, nós não seremos completos, pois não estaremos envolvidos com a eternidade. Na verdade, nós seremos como um trem sem freio, como alguém que está próximo a uma grande catástrofe. Provérbios nos lembra que mais necessário que as coisas importantes são as coisas urgentes. E o desconhecido demonstrado aqui na profecia é colocado como sendo a coisa mais urgente e necessária à nossa existência e o nosso bem-estar. Bom, se tudo isto é o objetivo central do livro, nos levar a refletir, então, nas coisas mais elevadas, então, nesse ponto, eu preciso perguntar aí para você, mas então, o que é a profecia? Você já sabe responder essa pergunta? Para que essa resposta seja a mais ampla possível, primeiramente, eu preciso te mostrar o que a profecia não é. Então, vamos lá. O que a profecia não é? A primeira coisa que ela não é
uma simples previsão do futuro. A Bíblia afirma que Deus é capaz de predizer o futuro próximo e também distante, conforme está lá em Deuteronômio 18, o verso 22, e Isaías 46, o verso 10. Para Ele, nada está encoberto, mas a profecia preditiva não era dada simplesmente para satisfazer a curiosidade acerca dos eventos futuros, desvendando assim os séculos e milênios de história de maneira assim antecipada. A profecia foi dada por Deus para cumprir propósitos morais, como a confirmação da fé em Deus. O profeta Isaías, aqui no capítulo 45, verso 21 e 22, diz: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim. Deus faz aqui um apelo, um convite, e sede salvos, vós todos, os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A segunda coisa que a profecia não é o determinismo da atitude humana, ou seja, Deus controlando até mesmo o que a gente faz. Deus conhece todas as coisas. Isaías 46, o verso 10, diz que Ele conhece o princípio e Ele anuncia as coisas que vão acontecer desde a antiguidade. As coisas que ainda não se sucederam, que diz assim: o meu conselho permanecerá de pé e eu farei toda a minha vontade. O fato de Deus saber o fim desde o princípio não significa que Ele nos impede de decidirmos sobre o nosso futuro. Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Observe que Deus sempre colocou diante de nós a responsabilidade do nosso destino, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, depende diretamente das nossas escolhas. A terceira coisa que a profecia não é, ela não é secreta. Embora o conteúdo aqui dos oráculos apocalípticos pareça até mesmo misterioso, cheio de símbolos, como um dragão grande, vermelho, ou uma besta que surge do mar, ou 4 animais grandes subindo também do mar, enfim, descrevendo assim criaturas que parecem ter sido feitas para revistas de quadrinhos, o significado dessas profecias não é destinado para apenas algumas pessoas. Todos podem descobrir o que Deus revelou. Aqui em Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Tudo o que Deus revelou pode ser compreendido quando a Bíblia é usada como a sua própria intérprete. Para isso, ela precisa ser o seu livro de cabeceira, o seu alimento, a sua melhor companhia. O quanto você permite Deus falar contigo através da Bíblia e da profecia? Essa lista sobre o que a profecia não é poderia se estender, mas eu preciso agora gastar nossos últimos momentos mostrando para você quais são os maiores objetivos da profecia. E a primeira coisa que você precisa saber é que a profecia é uma forte evidência do governo divino. Uma das passagens mais impressionantes sobre este assunto aparece no livro do profeta Daniel, capítulo 2, o verso 21 e o verso 22, que diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O mundo pode parecer dominado pelo pecado, pela corrupção, pela morte, pelo ódio, pela maldade, pela inveja, mas o trono mais importante do universo não está vazio. O Deus que governa tudo e todos
não está dormindo. Se você tem em seu coração aqui o temor, ou até mesmo medo de que está abandonado à sua própria sorte, que a sua vida é movida pelos ventos que sopram em sua direção, se você pensa que o acaso é que te governa, Deus pede para que você olhe para a profecia e seu cumprimento na história. A maior evidência de que Deus é Deus e que Ele segura os ventos da maldade, da destruição, pode ser vista dentro da profecia. Isto também está presente aqui na afirmação de Daniel. É Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Deus tem o controle da vida em suas poderosas mãos. O porto da tranquilidade está além da tempestade. As tormentas da vida não enfraquecem este Deus que tem poder para dissipar os ventos fortes, mas também de poder andar sobre a tormenta. Você está com medo de naufragar, de afundar em meio aos muitos problemas? Olhe aqui para a profecia e entenda o tamanho do seu Deus. A segunda coisa que você precisa saber sobre a profecia é que ela não revela apenas o futuro, ela também tem o poder de mudar o futuro. Como vimos há pouco, a profecia aponta para uma direção, o governo de Deus. Ele comanda todas as coisas, mas além disso, a profecia prepara as condições para um grande encontro dos seres humanos com o seu Salvador, Jesus Cristo. O nosso futuro, queridos, estava fadado à destruição e à morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nossa perspectiva, não existia nada além da sepultura. A morte era triste dor e a sombra da ironia que os vivos estavam sofrendo. Se tudo desse certo, o que seria certo é que nós um dia vamos morrer. Mas a profecia nos ajuda a entender como esta sorte pode ser mudada. A primeira profecia que aparece na Bíblia está lá em Gênesis 3:15. Ela é chamada de o primeiro evangelho, ou a primeira boa notícia que foi dada após a entrada do pecado. Lá diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia apontava para a vinda de um Salvador a este mundo. Ele seria o único capaz de mudar a nossa sorte. Sendo esmagado, ele esmagaria. Sendo derrotado, ele derrotaria. Morrendo, ele mataria a morte. A primeira profecia apresentava a promessa de um encontro da humanidade com Deus. Agora, a última profecia que aparece aqui no final da Bíblia é uma garantia de que aquele que veio e começou a boa obra há de completá-la. Aqui no último livro da Bíblia, no Apocalipse 22, eu leio com você o verso 20, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Observe que a última grande profecia é um testemunho de Cristo, de que Ele vai voltar para cumprir o seu plano, o seu propósito, a sua obra. A profecia não apenas aponta para uma direção, para o reino de Deus, ela aponta para um grande encontro da humanidade com Deus, de pecadores com o seu Salvador. E é por isso que Jesus Cristo testifica: eu certamente venho sem demora. Com certeza, nenhum outro momento causou tanta comoção na história das Olimpíadas como aquele que aconteceu em 1992, lá na cidade de Barcelona. O atleta que era considerado favorito para ganhar aquela prova, para se classificar na semifinal e chegar à final dos 400 metros, Derek sofreu uma lesão aqui na sua perna.
Enquanto ele tinha dificuldade para se locomover de onde estava e cruzar a linha de chegada, ele insistiu, pulando em uma perna só. Enquanto ele fazia isso, a multidão ali presente o aplaudia, dizendo: olha, vale a pena o seu esforço. Mas uma cena chamou a atenção de todos que estavam ali e de todos que acompanhavam no mundo inteiro. Um homem sai da arquibancada, ele entra na pista e corre na direção de Derek. Os fiscais ficaram desesperados e tentaram impedir esse estranho de se aproximar do atleta. Eles não sabiam que aquele homem era Jim Redmond, pai de Derek. Em um gesto inesquecível, ele colocou seus braços na cintura do seu filho e o ajudou a terminar a prova. Essa cena emocionou as milhões de pessoas que acompanhavam ao redor do mundo, inclusive o próprio pai do atleta, que se segurava ali juntamente com seu filho que estava aos prantos. Os dois recebiam um aplauso de mais de 65 mil pessoas que acompanhavam ali nas arquibancadas. E numa entrevista após a prova, Jim, o pai, se explicou dizendo: o que quer que acontecesse, ele tinha que terminar e eu estava lá para ajudá-lo. Eu fui até a linha de chegada com ele, porque nós começamos a sua carreira juntos e acho que devemos terminar juntos. Essa cena fala muito sobre você e Deus também. Ele não te largou sozinho para que você tentasse chegar ao final da sua jornada mancando, com dor e sem esperança. Ele veio ao seu encontro, ele tomou as suas dores e agora, dentro de um pouco mais, ele virá para terminar o que ele começou. Essa cena, meu amigo, vai ser épica. Minha querida amiga, todos os milhões e milhares de anjos acompanhando Jesus Cristo para aplaudir o resgate final de todos, dizendo assim: olha, valeu a pena esperar. A salvação de uma só pessoa será reconhecida publicamente por todos naquele momento. Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele está hoje estendendo a você a oportunidade de não desistir. Eu queria te lembrar que a profecia, mais do que mostrar um Deus poderoso que você tem, te mostra um Deus amoroso que está com muita vontade no coração de vir até o seu encontro. O que é a profecia? A profecia é o desejo desesperado de Deus de finalmente poder ver você e abraçar você sem precisar fazer isso à distância. Eu não sei se você em algum momento já disse assim: Senhor, eu queria tanto vê-lo, eu queria tanto tocá-lo, eu queria que o Senhor viesse aqui agora, me visitasse em casa, eu queria que o Senhor me ajudasse aqui, apareça para mim. Eu quero te dizer que a profecia fala para você que Deus, Ele está ansioso para que esse dia chegue logo. A Bíblia termina dando um testemunho de Cristo. Eu certamente venho. Mas Ele não apenas promete. Na sequência do verso que nós lemos, você percebeu, há ali um chamado a participar. Ora vem, Senhor Jesus. Será que você também quer ver Jesus voltar? É para lá que os teus olhos estão, nesse momento, olhando, observando. Você está acompanhando os sinais que se desenrolam diante da sua vida. O que há de tão importante acontecendo dentro do cenário profético que você precisa saber? No programa Está Escrito, nós vamos aqui estudar passo a passo nos próximos dias, aliás, nas próximas semanas, quais são os eventos importantes que a profecia descreve que você e eu precisamos saber. E eu queria te dizer, vale a pena esperar, vale a pena confiar. Meu amigo, não busque ajuda em outro lugar que não em Cristo. Não resolva o seu problema trazendo qualquer outra dificuldade. Vá àquele que pode transformar a sua vida e a sua história. A Joyce vai cantar uma música agora. Enquanto ela canta, eu quero convidar você a refletir na letra desta música e a permitir que Deus entre aqui dentro do seu coração e
e faça a mudança necessária. Se for necessário se entregar, que seja hoje, porque Deus vai te ajudar a concluir a jornada desta vida em segurança, até que finalmente você o veja lá nas nuvens dos céus. Preste atenção nessa letra. É mais um recado de Jesus para você. Vou seguindo meu caminho, eu sei onde vou chegar, mas não posso andar sozinho, sem meu Deus a me amparar. Podem vir as tentações, duras provas a enfrentar. Sigo em frente a jornada, sempre firme no Senhor. Só em Cristo há esperança, só em Cristo há perdão, só em Cristo há segurança, vida eterna e salvação. Tormentas densas, trevas, negras sombras ao redor, eu seguro a mão do Mestre e não tenho mais temor. Nessa estrada vão surgindo pedras a ferir meus pés. São degraus que vou subindo da estrada rumo ao céu. Só em Cristo há esperança, só em Cristo há perdão, só em Cristo há segurança, vida eterna e salvação. Só em Cristo há esperança, só em Cristo há perdão, só em Cristo há segurança, vida eterna e salvação.
Agora à noite eu saí aqui do escritório da Novo Tempo e eu fui para casa para tomar um banho, me preparar para a pregação agora à noite. E quando eu cheguei ali, as crianças fizeram uma festa lá em casa. Você pode imaginar, quando a gente chega em casa, a gente é muito bem recebido. E quando eu terminei ali as coisas que precisava fazer, estava voltando aqui para Novo Tempo, uma filha saiu correndo e segurou: papai, eu quero ir com você. Ela falou assim: você vai trabalhar? Eu falei assim: eu vou trabalhar, filha, papai vai pregar. Ela falou assim: eu quero pregar com você. Eu falei: não, filha, você não pode ir. Aí ela olhou para mim e disse assim: papai, como eu vou saber que você vai voltar mesmo? Essa pergunta ficou na minha cabeça. Como vou saber que você vai voltar mesmo? Sabe, Jesus Cristo não é homem para mentir. A palavra de Deus, apesar de ter escrita por homem, não é de conteúdo primário humano, é revelação do divino. Como eu vou saber que Jesus vai voltar mesmo? Você precisa estudar a palavra de Deus. Eu quero mais uma vez aqui enfatizar que você pode descobrir, ao estudar aqui esse guia à procura da verdade. Aqui dentro, a lição número 13 fala sobre os sinais da volta de Jesus. Eu queria que você mandasse uma mensagem agora no WhatsApp 12 98244 4449. Manda uma mensagem para cá dizendo assim: olha, eu quero saber como Jesus, quando Jesus vai voltar. Aqui você vai entender tudinho, aqui detalhadamente um estudo para você saber o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Você está preparado? Se ele voltasse agora, você olharia para cima com alegria dentro do seu coração. Você o receberia com tudo que você tem de alegria, dizendo: Senhor, muito obrigado, em Ti está a salvação que eu tanto esperava. Saiba que aquilo que a gente prioriza na vida reflete o que domina aqui dentro do nosso coração. Quais são suas prioridades? Faça de Deus o seu porto seguro. Eu queria nesse instante convidar você para orar comigo e colocar assim a nossa vida nas mãos de Deus. Vamos falar com Ele. Senhor, louvado seja o Teu nome pelas Tuas promessas. Elas são eternas, são infalíveis. Nós confiamos em Ti, que a Tua palavra nos guie cada vez mais para perto de Cristo, para que quando aquele grande momento chegar, nós estejamos prontos para subir com Ele nas nuvens do céu. Entregamos a nossa vida em nome de Jesus. Amém. O programa está acabando, mas eu queria que você não se esquecesse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós nos encontramos aqui na semana que vem.